Boa noite, irmãos. Boa noite vocês que nos acompanham pelas redes sociais. O pastor pediu para avisar que pela manhã, no domingo, nós teremos o culto de ceia e à noite o pastor Almir estará compartilhando aqui com a gente a palavra do Senhor. Eu convido os irmãos, antes de começarmos a meditar na palavra de Deus, que nós tenhamos um momento de oração aí por essa situação toda envolvendo principalmente Covid-19. As informações que têm chegado não são boas, os números de contágio têm aumentado assustadoramente e nós, enquanto igreja, precisamos fazer o nosso papel, que é interceder. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Te bendizemos, Te agradecemos e cremos e entendemos que estamos aqui porque o Senhor é quem sustenta o fôlego de vida dentro de nós. Embora não exista um versículo específico na Tua palavra que diga que não cai uma folha da árvore se não for da Tua vontade, está implícito, Deus, na leitura da Tua palavra, que a Tua vontade é soberana sobre toda e qualquer vontade. E neste momento, Senhor, nós nos elevamos em oração e clamamos a Ti, não somente, Deus, pela cidade de Pouso Alegre e região, mas pelo mundo todo. Vês que Jesus veio para salvar, Jesus veio para curar, e Jesus sarou inúmeros enfermos, Pai. Não está relatado tudo aquilo que Teu Filho fez nos evangelhos, ou tampouco nas cartas de Paulo, quando ele menciona, mas nós sabemos, conforme foi escrito, que todos os atos de Cristo, se fossem registrados, não caberiam, Senhor, em todos os livros que fossem escritos. Isso demonstra o Teu poder, demonstra que Tu és Deus, e que o Senhor operando ninguém pode impedir. Abrevia, Senhor, este tempo que nós estamos enfrentando em relação a esta pandemia. Ó Deus, derrama do alto, Senhor, conforme foi ministrado no domingo aqui. Em o nome de Jesus nós oramos. Nós clamamos, Deus, que possa vir a unção de cura sobre os enfermos, principalmente aqueles que estão acometidos por esta doença, Pai. Sabemos que a oração de um justo é poderosa e eficaz, e nós repetimos, Deus, não somos justos por nós mesmos, mas somos justificados pelo sangue de Cristo, o qual, Deus, abre o caminho para chegarmos diante de Ti e clamar por socorro, Deus. Clamamos por socorro. Tua palavra nos diz que bendita a nação cujo Deus é o Senhor. E nós declaramos que Tu és o Senhor do Brasil. Em o nome de Jesus. Amém. Amados, conforme eu mencionei sobre a situação da Covid-19, imaginemos que daqui 300 anos Jesus não tenha voltado ainda e buscado a sua igreja, e as pessoas que aqui estiverem vivendo resolvam entender um pouquinho sobre o nosso comportamento, sobre aquilo que nós fazíamos. E se pensarmos um pouquinho, não tão longe de nós, eu não sei se os irmãos vão se recordar da época em que grande maioria avassaladora dos carros tinham apenas 2 portas. Se tinha uma certa aversão a carros de 4 portas, porque diziam os não entendidos do assunto que 2 portas a mais iria afetar a estrutura do carro, enfraquecendo essa estrutura. E hoje nós vemos que é o contrário. A grande maioria dos carros é que tem 4 portas. Poucos são os veículos, talvez os mais esportivos, que ainda continuam tendo 2 portas. Mas o que isto tem a ver? Imaginem só, daqui 300 anos as pessoas estudando sobre isso. Elas precisarão meio que entrar dentro da história e saber um pouco das razões pelas quais as pessoas no passado optavam por carros 2 portas e décadas depois passaram a optar por carros com 4 portas. A mesma coisa se dá quando nós lemos a palavra de Deus. Nós não podemos de forma alguma pegar um texto fora do seu contexto. Então nós precisamos entender como que se dava aquela situação que os judeus estavam enfrentando. O texto que nós vamos compartilhar hoje está em Lucas, capítulo 18, nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 27. Lucas 18, 18 a 27. O que acontecia? Poucos séculos antes, os judeus haviam sido aí dominados pelos gregos. Então eles que até então acreditavam em apenas um Deus monoteísta, eles foram agora impactados por uma cultura que tinha diversos deuses
E pouco depois ainda esses gregos cedem espaço aos romanos, que aí costuma se dizer o Império Greco-Romano, onde impôs cada vez mais sofrimento, fome, pobreza e principalmente a busca de um Salvador. E aí nós vamos ver como que isto se deu, principalmente na questão de que muitas pessoas falam que os ricos não herdarão os reinos de Deus. Aí fica todo mundo, né? Nossa, ainda bem que eu sou pobre. Mas é importante a gente pensar nessas questões para poder ministrar sobre a palavra do Senhor. Então diz assim o texto sagrado. Certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu sua resposta, disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Ao ver a tristeza daquele homem, Jesus disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Aqueles que ouviram disseram: Então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: O que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Então nós precisamos compreender que o nosso irmão amado Lucas, ele faz leitura de pensamento. E ele veio, olha como que Deus usa pessoas para nos abençoar. E agora eu vou beber a água e os irmãos ficarão com sede. Mas aí tem lá, viu, amados? Então nós precisamos entender aqui. O texto diz que um homem de alta posição. E depois nós vamos ver que essa pessoa ela era bastante afortunada, ela tinha dinheiro. E a maneira como ela chega para Jesus é que chama a atenção. Porque diferentemente da matemática, onde a ordem dos fatores não altera o produto, nós já ouvimos isso lá nas aulas de matemática, lembram-se? Em português, a ordem dos termos altera sim a situação. Quando nós falamos assim, olha, fulano é apenas um professor simples, ou seja, é uma pessoa bem tranquila. Agora, quando nós falamos, nossa, fulano é um simples professor, isso já demonstra o quê? Nós estamos depreciando aquela pessoa. A questão de mudarmos o adjetivo simples da frente do substantivo para posterior ao substantivo, isso demonstra um sentido diferente da palavra. Então este homem, ele chega para Jesus e fala, bom mestre, e não mestre bom. Ou seja, ele estava identificando que Jesus era diferente de todos aqueles mestres aos quais ele já havia tido contato. Então Jesus é algo diferente para aquele homem. E o que chama a atenção é que Jesus, quando ele fala, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Isso não está em nós. Não há nada que nós, enquanto seres humanos, possamos fazer, salvo aceitar a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, para que herdemos a vida eterna. Do contrário, pelas nossas obras, pelas nossas atitudes, nós não somos salvos. Isto Paulo deixa bastante esclarecido nas cartas dele. Não há nada que nós possamos fazer pelas nossas forças para que nós conquistemos essa vida eterna, esse relacionamento profundo com o Senhor no porvir. Então este homem, o questionamento dele é justamente isso. Ele pensava que diante da riqueza que ele possuía, algo pudesse ser feito para que ele meio que tivesse acesso à vida eterna. Quando na verdade não é assim que funciona. Então ele vai até Jesus e questiona sobre isso. Jesus justamente fala para ele, olha, você conhece os mandamentos. E aí ele traz algumas sequências de mandamentos aqui, dentre os quais
não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre a seu pai e sua mãe. E em Mateus ainda esse homem diz também, olha, ame a teu próximo como a ti mesmo. Ele diz, olha, eu obedeço todos esses mandamentos desde a juventude. Obedecer mandamento não nos deixa mais próximos do Senhor, se nós não estivermos Cristo Jesus como caminho. Então ele pensava mais numa situação religiosa, que era justamente aquilo que eles viviam. Por isso que eu falei que era importante nós entendermos o contexto pelo qual a história se dá. Este fato aconteceu. Aí fica mais claro da gente entender. Visto que esse homem, ele imaginava, olha, eu frequento o templo, eu faço tudo o que precisa ser feito, eu obedeço aos mandamentos. E aí Jesus vai no ponto crucial da vida daquele homem. Porque Jesus o conhecia, sabia que ele era rico. E aí Jesus pega e fala, olha, então já que você faz tudo isso, vende o que você tem e dê aos pobres. E aí vem a dificuldade daquele homem de se despojar de toda aquela riqueza e fortuna que ele possuía, para que ele pudesse compartilhar com os necessitados. Vês que naquela época a quantidade de pessoas famintas era enorme. A ponto de, se nós lermos ali nos evangelhos, nós vamos ver que quando Jesus multiplicava o pão, as pessoas iam até ele porque ele tinha multiplicado o pão, tinha multiplicado o quê? Comida. As pessoas passavam necessidade. Então, por isso a importância de entrarmos dentro do contexto, entendermos o que é que se passava, para extrairmos uma aplicabilidade da lição nos dias atuais. Então, a finalidade da Bíblia é justamente esta: entender aquele contexto, que é mais uma questão, inclusive, pedagógica e pouco litúrgica, ou seja, é um ensinamento. O que isto me ensina que eu posso aplicar na minha vida hoje? E é sobre isso que nós vamos conversar. Então, a primeira situação que nós percebemos é que o homem é de alta posição. Então, ele se dirige a Jesus. E ele menciona, sabendo que Jesus poderia resolver as dúvidas dele, certo? Então, ele reconhece essa sabedoria, ele tenta, diante de Jesus, olha, o que Jesus, eu posso fazer? O defeito daquele homem é o defeito de muitos de nós, que por vezes nós tentamos chegar até Jesus e negociar com Jesus. Olha, Jesus, eu já faço isso, eu já faço aquilo, eu faço aquilo outro, o que mais me falta fazer? Olha, Jesus, eu estou acima da média. Quantos irmãos meus não observam tudo isso que nós estamos falando, tudo isso que a lei menciona, mas eu, Jesus, eu sou acima. Então, o que mais me falta fazer? Na cabeça daquele homem, ele imaginava que Jesus ia falar para ele, olha, você já está salvo, não há mais nada para você fazer, parabéns. Se fosse na sala de aula, você ganhou uma estrelinha, olha que aluno dedicado, você está de parabéns, sua nota é 10 com distinção, vá e continue aí propagando. Mas não, o caminhar com Jesus é muito maior do que o simples andar sem conhecer Jesus. Em determinado momento, ele diz, olha, se alguém pedir a sua túnica, deixa com ele a capa. Se alguém pedir para você andar uma determinada distância, caminhe 2. Se você olhar para uma mulher com pensamento impuro, no seu coração já cometeu adultério. Então é muito mais complexo e complicado a vida com Jesus. Só que a gente acha que é facilidade, e não é. Não é. A porta é estreita. Às vezes não dá nem para passar de frente, né? Tem que passar meio de lado assim na porta. Essa é a questão. Só que a gente pensa que é fácil, é simples o caminhar com Jesus. Realmente é simples. Só que para isso tudo nós precisamos abrir mão de certas situações na nossa vida. E que de tanto tempo que estão com a gente, fica difícil de nós deixarmos. Fica difícil da gente largar. Essa abnegação, esse deixar algo é complicado. Por quê? Porque nós não estamos acostumados a deixar algo. Nós estamos acostumados o quê? A juntar. E se trouxermos isso para o casamento, deixará homem, pai e mãe, vou deixar, vou constituir novo. É sempre algo novo, é sempre uma novidade caminhar com Jesus. Mas esse questionador, não vamos nem dizer discípulo, esse questionador chega para Jesus e faz esse questionamento. Ou seja, na visão dele, ele pensou assim, nossa, eu vou ser o discípulo ricaço, não vou me misturar com essa gentalha de pescadores, mas se esqueceu que Jesus é que deixou
o estado dele de glória e veio aqui, na forma humana, ensinar-nos como andar neste mundo. Então a palavra de Jesus, os escritos os quais os evangelistas deixaram, é esse cunho pedagógico de nos ensinar, de nos orientar como nos portar nos dias atuais, em pleno século 21, ano 2021, como que a gente se porta diante deste mundo que está aí fora. E a dificuldade reside em nós não queremos despojar de algumas coisas que nos acompanham. Outra coisa importante é o famoso hedonismo, ou seja, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer. Ou seja, está centralizado na ação do homem. Deus deixou de ser o centro de tudo, e aí o homem passou a ocupar esse centro. E hoje não é diferente. Se nós analisarmos, e engraçado que hoje pela manhã eu conversava com uma pessoa justamente sobre isso. No passado, não tão distante, coisa aí de umas 2 décadas, o mercado, ele desenvolvia um produto diante da necessidade do ser humano. Exemplo, antes, os aparelhos de barbear, era aquele que você coxava, né, o cabinho dele, ele se abria, e aí você colocava uma lâmina de barbear lá dentro, fechava, e aí você fazia o barbear. Eu não peguei essa época, mas via meus tios fazendo barba com esses aparelhos. E aí depois, o pastor está falando, nossa, esse é velho. Não sou tanto assim não. Eu já peguei, aí olha só como que as coisas são interessantes. E aí surgiu depois já o aparelho todo de plástico, só com as lâminas de aço, para a gente poder se barbear. Irmão. Então, o que acontece com relação a isso? Diante de uma necessidade, o mercado, ele promovia aquele produto. E aí veio aquela máxima, que tinha aquelas propagandas de uma empresa aí, não vamos falar o nome dela por causa do merchandising, mas pelo slogan os irmãos vão descobrir qual é. A primeira faz tchan, a segunda faz tchum e tchan, 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 tchan. Ou seja, era um aparelho com 3 lâminas. O Lucas está ali, não sabe de nada, ele é novo, quem mandou ser tarde não saber dessas histórias todas, mas aí depois ele vai pesquisar e vai identificar. Ou seja, já que agora eu pude identificar uma necessidade do meu público-alvo, eu tenho que levar esse público-alvo agora ao consumo. E a moda era o quê? Todos os meninos com o rosto limpinho, sem barba. De uns anos para cá, o que aconteceu? Inverteu-se a situação. O bonito, o charmoso agora é o homem com barba aparada, outros com a barba até maior. E aí, diante disso, o que acontece? O mercado, mais uma vez, promove agora aquilo que antes era barbearia, nem barbearia, era barbeiro. A gente ia no barbeiro, agora é barbershop. Ou seja, você vai lá não para fazer a sua barba, você vai para cuidar da sua barba. Percebe como que as coisas modificaram? Então, nesse contexto, a gente vê que isso houve uma mudança. Só que, atualmente, o mercado não promove mercadorias para satisfazer as nossas necessidades. Pelo contrário, você entra na internet, o mercado já coloca ali produtos para você consumir. Você está ali vendo os seus e-mails, já começa a aparecer propagandas ali do lado. Você vai acessar um site de qualquer instituição, já começam a aparecer propagandas ali do lado. Ou seja, antes era você então, diante de uma necessidade sua, o mercado desenvolvia um produto, agora não. O mercado desenvolve esse produto e coloca na nossa cabeça que nós precisamos consumir aquele produto para nós não sermos considerados fora da moda, antiquados. Pelo contrário, para que nós utilizemos, e se for de marca, melhor ainda. Porque aí você demonstra que você está altamente atualizado e tem um poder aquisitivo. Agora, trazendo isso para o nosso contexto e diante do que nós estamos fazendo, ou seja, é sempre o eu, o mercado promovendo tudo isso para o ser humano. Promovendo tudo isso ao ser humano. Ao passo de que Jesus está orientando e ensinando, já trazendo para o contexto atual, que este mundo jaz no maligno. As alegrias aqui, as tristezas inclusive, são momentâneas e passageiras.
Se analisarmos aquilo que o salmista diz, o que nós vivemos aí é 70 anos, e que passar disso é enfado e cansaço. Se nós pensarmos aí 70 anos diante da eternidade, é praticamente nada. Então, por isso que Paulo diz dessa breve e momentânea tribulação que nós enfrentamos aqui. Só que a gente tem essa dificuldade semelhantemente a este homem que chega a Jesus e o questiona: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O defeito, então, daquele homem é comum a muitos homens, inclusive a nós, é que ele dava excessivo valor a si mesmo. Excessivo valor a si mesmo. E isto está demonstrando que muitas pessoas se auto-intitulam. Diante do quê? De querer se autopromover mais e mais. Quando não se concorda com determinada doutrina ou com determinada denominação, o que as pessoas fazem? Saem e abrem a sua própria igreja. Ou seja, eu vou ter a minha igreja. E ao invés de falar da igreja de Cristo, a minha igreja. Ah, lá na minha igreja. Nossa, que legal, morreu por alguém. Que bacana isso, arrebanhou pessoas. Então nós precisamos justamente entender isso. Por quê? Porque nos finais dos tempos, a palavra do Senhor diz que nós teremos coceira nos ouvidos para ouvir a sã doutrina. E vamos ser enrolados por muitas falácias que estão sendo produzidas aí. Glória a Deus pela vida de Jesus Cristo, vinda e retorno dele aos céus, e o derramar do Espírito Santo sobre os nossos corações, que a própria palavra diz que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor, que nós, enquanto escolhidos, podemos pensar dessa forma, vez que o sangue de Cristo foi derramado em prol da nossa salvação, e o Espírito Santo interage com o nosso espírito, mostrando: fique esperto, isso não é certo. Aí a necessidade de nós termos contato com a palavra de Deus e tempo de dedicação ao ouvir o Espírito Santo. Então, trazendo para o nosso contexto hoje, qual que é o bem que nós podemos dividir com as pessoas e continuar tendo? O tempo. Então, comecei a orar ao Senhor e falar: tá, Senhor, mas e aí? Esse homem, o problema dele lá era dividir as riquezas e te seguir. E hoje, a questão de tempo. Que inclusive, Deus tranquilizou mais ainda o meu coração com relação ao tempo, quando Lucas começou a oração: Senhor, hoje são cansados, aí talvez não tivemos tempo. Opa, é tempo então, é tempo. Só que quantas coisas consomem o nosso tempo? Quantas coisas? Ontem nós estávamos conversando com o pessoal e justamente falando sobre aquilo que rouba o nosso tempo. Claro, estava conversando com o pessoal dentro do ambiente corporativo, dentro do ambiente empresarial, dentro da empresa. O que consome tempo dos funcionários? Fofoca. Para ficar fofocando um da vida do outro. Ao invés de estar fazendo serviço, está fofocando. Outra situação que rouba o tempo dentro da empresa: retrabalho. Fez, não prestou atenção, fez errado, tem que refazer. Ou seja, o tempo que estaria sendo gasto para fazer uma outra atividade está sendo consumido para realizar a atividade que foi mal feita. Um outro ladrão de tempos, porque ali nós falamos sobre 3. Que 3 é um número fantástico, né? Se ficar falando, olha, nós vamos falar sobre 4. 4 é par, a pessoa fica na dúvida, não sabe, eu guardo 2, quantos? Então a gente fala só 3. E falamos sobre a questão das redes sociais. Você vai pegar um livro para ler, te dá cansaço, dá sono, dá preguiça. Mas você entra no mundo virtual. Quando vê, você, nossa, olha, fiquei uns 15 minutinhos, vai ver, foi 1 hora, 1h30. Ou seja, são os ladrões de tempo. Então a gente tem que começar a prestar atenção nisso. Outro dia conversei com os irmãos aqui que eu tenho conciliado as atividades. Deixo a Ana Clara para fazer a atividade física dela, e aí são 2 horas. Eu não consigo caminhar 2 horas, irmão. Não tem perna para isso. Tem até cérebro, mas perna não tem. Então eu caminho 1 hora e fico 1 hora dentro do carro assistindo o quê? Estudos bíblicos. No YouTube, o YouTube está lá para isso, para a gente usar.
Então nós temos, sabe, essa prerrogativa de aproveitar o nosso tempo, ou conforme a Bíblia diz, remir o nosso tempo, usar e gastar o nosso tempo naquilo que realmente é apropriado. E uma das coisas também que nós precisamos gastar o nosso tempo é com as pessoas, mas gastar tempo com as pessoas, ficar com as pessoas, ouvir as pessoas, atentar às necessidades destas pessoas. Nós estamos o quê? Dividindo o maior bem que um ser humano pode ter, inclusive maior que a própria riqueza. Porque se perdemos uma fortuna, podemos trabalhar e depois recuperar essa fortuna, mas e o tempo perdido? Nunca mais nós teremos o tempo perdido. Hoje é dia 11 de março. Quantos 11 de março nós ainda teremos aí para frente? Não sabemos. Queira Deus que muitos. Mas quantos 11 de março de 2021 nós teremos aí para frente? Nunca mais. Dá até medo quando a gente fala, né? Nunca mais. Ai, meu Deus, e agora? Ou seja, o bem mais precioso que nós temos, então, é o tempo. Então, o que nós estamos fazendo com esse bem precioso? Para aquele homem que questionou Jesus, o bem mais precioso que ele tinha ali era a riqueza que ele possuía. E muitas vezes a riqueza das pessoas naquela época era feita em cima da pobreza das outras pessoas, e que não mudou muito hoje. Ou seja, os afortunados ficam afortunados em cima do trabalho árduo de grande parcela da população. Enquanto uns põem os braços para trabalhar, outros colocam o dinheiro, o capital para trabalhar. Então nós precisamos, enquanto corpo de Cristo, pensar, Senhor, como que nós estamos gastando então o nosso tempo, Senhor? Como que nós estamos agindo? Estamos agindo de uma forma tranquila? Estamos fazendo uso adequado do tempo que o Senhor tem nos dado, do dia que o Senhor acrescentou hoje? É essa pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos. O que estamos fazendo com o tempo que de graça recebemos, mas que vale muito mais que dinheiro? E dentre essas perguntas todas que eu me faço, uma das dificuldades nossa é o autoconhecimento, é se conhecer. É verificar o que eu posso fazer que me dá satisfação, de uma forma mais rápida e ainda assim implicar que eu consiga fazer em prol do reino de Deus. Como que eu posso aplicar o meu tempo e aí perceber, já começar a desfrutar da vida eterna aqui? Porque em algum lugar lá da Bíblia, Jesus, quando ora ao Senhor, ele fala que a vida eterna é que eles, ou seja, as pessoas que ali estavam, pelas quais Jesus estava orando e lendo essa Bíblia, lendo esse versículo para nós, é que conheçam a Ti, único e verdadeiro Deus. Essa é a vida eterna. Então a vida eterna não começa no pós-morte. A vida eterna começa aqui. É aqui que nós começamos a desfrutar dessa vida eterna. É aqui que nós começamos a desfrutar do prazer da companhia com o Senhor. É aqui que nós começamos a aprender a administrar o nosso tempo. A questão muitas vezes se esbarra de que nós, ao acreditarmos na imortalidade do espírito e não da alma, porque às vezes a gente fala imortalidade da alma, o que é imortal é o espírito. Não, aí nós transferimos essa imortalidade também para o corpo. E aí a gente pensa, nossa, eu vou ter muito tempo aqui. Já que eu vou ter muito tempo aqui, depois eu vou dedicar tempo a Deus. Não. Em outro lugar também na Bíblia, quando um camarada pensa, Jesus falando ali da parábola, ele já tinha bastante celeiros, e aí ele fala, nossa, olha, a produção agora foi maior, eu vou desmanchar esses celeiros e construir celeiros maiores ainda. E aí Jesus diz, louco, hoje pedirão a tua alma. Então é algo para a gente analisar. O que eu realmente, efetivamente disponho é o hoje. O hoje eu preciso usar sabiamente, porque o amanhã pode não vir. O amanhã era expectativa de por vir. Quando esse amanhã se revela, ele deixa de ser amanhã e se torna hoje. E o passado deixou de existir. Ele apenas serve na nossa vida como o quê? Como um registro daquilo que já aconteceu. Entre esse amanhã e o ontem, o que de fato eu tenho é o hoje. Eu gosto muito da analogia do retrovisor do carro.
A gente quer ir para frente, primeiro você olha para trás. Você está numa estrada, quer ultrapassar um carro ou um caminhão, você olha para o retrovisor, você olha para trás, para depois ir para diante. Então o passado, ele tem essa prerrogativa de nos ensinar como ir adiante. Como que eu tenho gastado o meu tempo? E como que eu posso gastar o meu tempo de uma maneira sábia, de uma maneira assertiva, principalmente em prol do reino de Deus. Então o que Jesus quer nos ensinar essa noite é justamente, aqui estou falando do tempo. Para mim é essa a percepção, mas para cada um de nós pode ser uma percepção diferente. Não, para mim não é o tempo. Eu tenho um tempo de oração, eu não trabalho, no meu caso, eu trabalho 8 horas diárias, tem 2 dias na semana que eu dou consultoria numa outra empresa, no sábado vou ter a parte da manhã com eles, estou fazendo 2 cursos simultaneamente e ainda consigo conciliar esse tempo. Agora, às vezes, não, eu nem trabalho mais, eu tenho um tempo de boa com relação ao Senhor. Então aí é perguntar para si próprio, tá, Senhor, então o que é que eu tenho, que eu ainda não abri mão e que eu posso compartilhar com as pessoas? Talvez possa ser o conhecimento. Ah, não, beleza, eu tenho conhecimento e eu posso compartilhar com as pessoas. Eu já não trabalho mais, já estou aposentado. Então eu posso ensinar aquilo que Deus permitiu que no decorrer da minha caminhada aqui, eu aprendesse para poder ajudar esses jovens. Então nós podemos pensar nisso. Então aí a pergunta e a resposta é pessoal. Lembra das aulas, né? Resposta pessoal. Como se as outras não fossem pessoal, né? Se a gente está escrevendo, quem está escrevendo? É a gente. Mas as coisas que esses professores faziam com a gente, só Deus. Tentaram acabar com a gente, mas Deus é misericordioso e a gente está aqui até hoje. Então pensemos nisso, comecemos a refletir. Então toda vez que lemos a palavra de Deus, a gente precisa contextualizar ela, o momento que ela foi escrita, para quem que ela foi escrita e por que ela foi escrita. E aí nós trazemos isto. Nossa, que aprendizado maravilhoso que eu aprendi aqui. E aí eu aplico hoje na minha vida. Essa é a finalidade. E ao aplicar esse ensinamento que nós extraímos das Sagradas Escrituras com o auxílio do Espírito Santo, nós estamos moldando o nosso caráter e nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. E ao nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus, as pessoas terão condições de ler a Bíblia por intermédio da nossa própria vida. Aí sim, começa a ganhar uma conotação diferente. O Lucas acabou de falar aqui sobre a questão do grupo de jovens, Bethel on Tribe. Olha que bonito, né? Para o mineiro fica até difícil ele vibrar a língua para falar tribe, mas é isso. O mineiro vai falar on tribe, e aí ele vai falar, não, por favor. Então, o que é isso? Já é uma forma diferenciada de aplicar o que? Não, vem cá, já que tinha lá, Jesus é o leão da tribo de Judá, vem cá, vamos ser os leões da tribo, só que agora Betel. Mas se colocar Betel na tribo, pô, pronto, já virou bagunça. Então aí a gente tem que fazer um deslize de sentido, de significado e colocar tribe. Por quê? Porque aí o jovem, nossa, coisa linda, bacana, eu vou lá. E o que é isso? Vai ser ministrada a palavra de Deus, só que uma versão jovial. Essa é a finalidade. Por quê? Porque o Espírito Santo traduz em várias faixas etárias. Imaginem só, conversar com crianças do jeito que eu estou conversando aqui com os irmãos. As crianças não vão prestar atenção, ou se prestar atenção, vão chegar em casa, nossa pai, foi legal, o rapaz falou bem, mas não entendi nada do que ele falou. E aí? Então isso é que é gostoso da gente entender, esse processo de aplicabilidade do ensinamento tirado do contexto bíblico para a nossa vida. E aí a gente percebe, e vamos ver, como que fica muito mais fácil, mais leve e prazeroso caminhar com Cristo. Ah, mas está difícil, a cruz é pesada. Troca com o fardo de Jesus, que é leve e suave. Inclusive, ele mesmo já falou isso. Olha, se a luta estiver complicada, se o fardo estiver muito pesado, o meu jugo é leve e suave. Ou seja, leve não causa dano, não causa dor. Então nós precisamos compreender isso, amados. Nós precisamos. E louvamos a Deus por esse momento gostoso, dinâmico, novo, que a Betel está experimentando. Isso é que é legal. É tirar o antigo para estabelecer o novo. Só que enquanto o antigo não sair, não tem jeito de colocar um novo.
é você pegar um copo com água suja. Você vai colocando água limpa. Só que aquela água suja, ela vai transbordando, ela vai saindo. Não estou falando que aqui era sujeira, mas é só uma analogia. Senão depois, né? Ai, meu Deus do céu, está falando água encardida lá, longe de mim isso. Só estou trazendo uma analogia para os irmãos entenderem. Aí você vai colocando mais água limpa, de tal maneira que aquele que estava lá no recipiente, o antigo, saiu dando lugar ao novo. Isso é que é importante. E aonde que a gente trabalha isso? Primeiramente na nossa mente. O carro com 4 portas enfraquece a estrutura do carro. Tem que ser de 2 portas. Aí hoje todo mundo quer carro com 4 portas. Por quê? Praticidade, funcionalidade. Sai os 4 de uma vez. Quiser ir no banheiro, não precisa ficar com a briga, sai os 4 correndo. Agora 2 não. Dá licença, estou com pressa, que não sei o quê. Então é isso que a gente... E tem que mudar onde? O conceito dentro da nossa mente.